pessoal, tudo bem? Você sabia que o dia 2 de julho é um feriado no qual se comemora a independência da Bahia? Meu nome é Raquel Pichner, voluntária do Quintal Ambiental, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês a respeito da história dessa data tão importante. A independência da Bahia foi um movimento social militar iniciado em 19 de fevereiro de 1822 e terminou em 2 de julho de 1823. A ideia que a maioria dos brasileiros tem a respeito da independência continua sendo marcada pelo cenário pacífico da tela O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, em que a separação de Portugal parece ter sido conquistada por um gesto quase minimalista de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Não há na obra de Pedro Américo sequer uma gota de sangue ou qualquer vestígio de uma guerra, como a que foi travada na Bahia pela independência do Brasil. Mas deixo claro que a independência do Brasil não se deu numa simples negociação de gabinete. O dia 7 de setembro de 1822, feriado nacional, foi apenas a data do reconhecimento da independência do Brasil em relação a Portugal, o que significava que o Reino do Brasil não era mais subordinado à Corte Geral Portuguesa, mas Dom Pedro ainda portava-se como príncipe regente e Dom João VI de Portugal como rei do Brasil. Portanto, a independência do Brasil não se definiu como discurso de Pedro I em 7 de setembro de 1822. A declaração de independência feita por Dom Pedro I deu, na verdade, início a uma série de conflitos entre governos e tropas locais ainda fiéis ao governo português e às forças que apoiavam nosso novo imperador. O processo de independência do país iniciou-se com os movimentos separatistas do fim do século XVIII. A Guerra da Independência ocorreu principalmente no nordeste do país. As lutas do recôncavo baiano tiveram um papel-chave na consolidação dessa independência. Mesmo a independência do Brasil ter ocorrido em setembro de 1822, o movimento de libertação da província da Bahia iniciou em fevereiro desse mesmo ano, motivado pela Revolução Liberal do Porto, que aspirava à limitação do poder real. Até 1763, Salvador foi a capital do Brasil. Os portugueses estavam instalados na região há mais de 200 anos, e Portugal era, na época, uma das maiores potências mundiais. Os habitantes do estado estavam cansados de pagar impostos da coroa portuguesa, assim como de sustentar os seus luxos. Depois do dia 7 de setembro, quando foi proclamada a independência do Brasil, alguns membros da corte se recusavam a sair da Bahia. Foi então que ocorreu a revolta em prol da emancipação do estado em relação aos portugueses. Na manhã do dia 2 de julho de 1823, quase 10 meses depois do Grito do Ipiranga, após diversas batalhas travadas e muitas vidas sacrificadas, os baianos finalmente puderam comemorar a independência. O movimento de emancipação tinha chegado ao fim. Ao contrário de todo o resto do país, a independência é comemorada na Bahia no dia 2 de julho por causa disso, que marca a reconquista da capital. De longe, essa é a mais animada festa cívica brasileira. Esse dia ficou conhecido como o Dia da Independência da Bahia e até hoje é comemorado no estado em memória dos que lutaram contra as tropas portuguesas que, mesmo com a independência do Brasil, de Portugal, insistiam em permanecer na Bahia. A data comemora a vitória sobre as forças coloniais na Guerra de Independência, expulsando os portugueses de Salvador. Uma luta tão duradoura, tão visceralmente ligada às aspirações de um povo, deixou um variado legado na cultura popular baiana, representado por monumentos em homenagens aos heróis de luta pela independência, por obras de arte e até mesmo no próprio folclore. Além disso, são representados pelas comemorações do dia 2 de julho em Salvador, por exemplo, a participação popular, grandes desfiles, ou seja, muita festa. Uma importante participação nas lutas foi o elemento do indígena, identificado simbolicamente como o verdadeiro brasileiro, o dono da terra, que somara seus esforços aos demais combatentes nas guerras para a independência. A Bahia, portanto, rendeu-lhe
homenagens em forma de monumento erguido na capital baiana. A figura do caboclo, que representa a participação ativa desse povo nas lutas pela independência. Na cidade de Caetité, por exemplo, que todos os anos festeja o 2 de julho, surge nas festas a figura da cabocla, que aparece em um dos carros do desfile matando o dragão da tirania, que seria a representação do colonizador, né, do colonizador vencido na guerra. O 2 de julho é a única data do calendário nacional em que o povo é o protagonista, responsável por expulsar os portugueses há tantos anos e por ter consolidado a independência do Brasil aqui na Bahia. Essa história virou uma tradição e o desfile é entendido como um percurso político de afirmação do poder popular. Portanto, é considerado uma das festas mais importantes do calendário brasileiro. Fica claro, então, que a independência do Brasil foi um dos mais intensos episódios de luta contra a dominação portuguesa no Brasil e que comemorar essa data tem significados muito importantes para a história da população baiana, marcada por muita luta e muita conquista. E aí, gostou do assunto que tratamos no vídeo de hoje? Não esqueça de comentar o que você acha dessa data tão importante. Lembre também de curtir o vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir o perfil do Quital Ambiental. Fiquem ligados que semana que vem continuaremos com mais temas aqui no perfil do Quital Ambiental. Muito obrigada e até mais!